Bandeirantes acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Que foi líder do Partido Trabalhista antes do Starmer, nunca foi primeiro-ministro. Os trabalhistas não conseguiram votos quando ele os liderava. Ele resolveu iniciar uma grande mobilização de parlamentares para uma investigação que tem um objetivo: estabelecer, determinar qual a participação, o nível de participação do Reino Unido na devastação de Gaza, no que está acontecendo em Gaza. E o fato é que Corbyn já mandou uma carta para Starmer dizendo que essa investigação já está em curso. De cara, 37 parlamentares assinaram o documento e o texto exige uma investigação sobre a ação do governo do Reino Unido e, especificamente, sobre possíveis violações do governo britânico ao direito internacional. Violações relacionadas, claro, diretamente ao massacre na faixa de Gaza. Não há dúvida que, se o Reino Unido não tivesse participado, não tivesse enviado armas e dinheiro, a situação seria muito parecida com a atual. O único país capaz de mudar a situação são os Estados Unidos. Não há outro país capaz de levar Israel, levar Netanyahu a mudar o rumo das coisas. Só os Estados Unidos. Mas essa investigação, ela revela não apenas o nível de envolvimento do Reino Unido, mas de cumplicidade com objetivos que são claros. Então não adianta Keir Starmer, Scholz, Macron defenderem 2 estados, defenderem acordos políticos que substituam as armas, quando, na verdade, alimentam, e particularmente o Reino Unido, mas esses governos todos, em certa medida, alimentam a ação movida por Netanyahu, que, por sua vez, tem como inspiração, como ideia a ser realizada, não é a pura e simples retomada, reanexação da faixa de Gaza, mas a inviabilização da vida dos palestinos na faixa de Gaza. Não por acaso, em circunstâncias diferentes, de maneira diferente, com operações diferentes, há um ataque inédito à Cisjordânia. A maneira como ele está sendo realizado é inédita, inclusive com o uso não só de infantaria, mas de aviação, com evacuação de cidades, com deslocamento forçado de população na Cisjordânia. Ainda, paralelamente, há nesse momento uma situação de ocupação
de parte do Líbano por Israel. Ora, Israel entrou dizendo: vim para atacar o Hezbollah. As coisas mudam no Líbano, é eleito um novo gabinete, finalmente o Líbano voltou a ter um presidente, ficou alguns anos sem alguém ocupar o cargo, que deve ser sempre ocupado por um cristão maronita, a chefia de governo por um muçulmano sunita e a chefia do parlamento com um muçulmano xiita. É a divisão sectária, no sentido adequado da palavra, né? Que a Constituição libanesa determina. E aí houve um acordo. Olha, na data que vamos acordar, as forças de Israel deixarão o território libanês. Correto? Correto. Israel concorda? Concorda. Porém, dissemos aqui na época, o Ronald e eu falávamos desse assunto aqui, quando Netanyahu afirmou que se dava o direito de permanecer ou de voltar quando julgasse necessário. E não saiu. Pelo contrário, os ataques em larga escala voltaram a ocorrer. E, de novo, atingindo civis, mulheres, crianças, que nada tem a ver com Hezbollah, aldeias cristãs, lugares majoritariamente sunitas, o Hezbollah é xiita. A revelia do governo libanês. Ora, isso é ocupação. Se o Brasil decide mandar tropas para o Uruguai sem que o Uruguai as tenha solicitado e passa a atacar, porque lá diz que há um grupo que ataca a fronteira com o Brasil, e passa a atacar cidades no Uruguai, destruir prédios, é claro que isso é ilegal e caracteriza uma ocupação, porque suas tropas não é que entram e saem, entram, atacam e saem. Elas entram, atacam e ficam. Hoje, em Gaza, na faixa de Gaza, 30% da minúscula faixa de Gaza está sob ocupação de Israel. Não é áreas que podem ser atacadas. Isso, qualquer ponto da faixa de Gaza está sujeito a ataques de Israel. Não há um lugar intocável. Quando falamos em 30% sob ocupação, é a ideia já verbalizada pelo Israel Katz, que era chanceler, agora é ministro da Defesa, já verbalizada a ideia de permanecer. Permanecer. Não é uma ocupação de caráter claramente provisório. É de permanecer. E o objetivo qual é? O objetivo é a remoção. O objetivo é a realização do plano de Donald Trump de tirar os palestinos da faixa de Gaza e deixá-la sob comando militar de Israel. E aí, se vai ter empreendimento do Trump, se não vai ter, se vai virar um local de hotéis de luxo, isso aí é uma consequência que não é relevante diante do que estamos dizendo. O que é relevante é a retirada, a remoção. E, claro, falam em programa de saída voluntária. A Indonésia, por exemplo, falou: olha, eu posso receber gente que está muito doente. Isso não tem nada a ver com asilo político, deslocamento, vão morar na Indonésia. A Indonésia diz que sua estrutura está à disposição para atender doentes. Há gente sendo operada na faixa de Gaza sem cirurgia.
A gente que não é operada, não passa pela cirurgia necessária, porque não há equipamento. Neste momento, vigora o impedimento por Israel da entrada de ajuda humanitária. O que significa? Remédio, comida e combustível. E a faixa de Gaza, sem combustível, ela não pode nem dessalinizar a água. Então você já não tem água potável. Há surtos e surtos de diversas doenças. Doenças que estavam erradicadas, desaparecidas, retornaram. O último hospital intacto foi destruído. E um dos seus diretores médicos, que disse que não iria abandonar seu hospital, ele foi preso. Não é que ele foi detido, retirado à força do hospital e levado para outro lugar. Não, ele foi preso, levado para uma prisão. E sua advogada disse que ele, inclusive, sofreu tortura para confessar coisas que ele não fez. Por exemplo, que ele integra o Hamas. E ela diz, não, ele não integra o Hamas. Mas ele assinou depois de torturado. Isso não tem nada a ver com Israel, com a história de Israel, com a cultura de Israel, com a raiz de Israel, com sua formação. Nada a ver. Essa não é uma situação que deve ser associada ao povo judeu, mas ao governo Netanyahu, aquele que Trump considera o seu maior parceiro no mundo. Não o mais relevante em termos econômicos, mas o seu principal parceiro, aquele a quem toda ajuda deve ser incondicional, menos as tarifas, né? E mesmo Netanyahu tendo ido lá, o Trump disse que a ajuda dos Estados Unidos já é imensa e que, portanto, as tarifas seriam mantidas. Mas o fato é que só os Estados Unidos, não tem Rússia, não tem China, não tem União Europeia, só os Estados Unidos podem fazer com que Netanyahu mude o curso. A contragosto, mas muda. Mas neste momento, e não é o Trump escancarou, né? Escancarou, mas aquilo que o Biden já fazia. Todos nos lembramos da hipocrisia de Antony Blinken. Estamos preocupados com o que está acontecendo em Gaza. Aí liga para o Netanyahu e diz, amanhã segue aquele lote de bombas. Amanhã segue aquele lote de munição. Então, bombas mais pesadas foram enviadas pelos Estados Unidos. O Blinken, o Biden não sabiam onde essas bombas seriam jogadas? Claro que sabiam. Tanto que foram jogadas e eles continuaram mandando. Houve um período tipicamente hipócrita do governo Biden de fingir uma suspensão de ajuda. Isso nunca ocorreu. E o Trump escancarou. Falou, não, ajuda total, sinal verde, a política de Israel está correta para a faixa de Gaza e nós vamos fazer lá um paraíso. E aí, a maneira de Trump, e a população de Gaza vai para lugares muito mais bonitos. Quer dizer, isso não é só uma conversa surrealista, isso é cinismo canalha.
A Associated Press ouviu de um soldado israelense o seguinte depoimento: olha, nós fomos lá para matar aqueles que haviam matado gente do nosso povo, pessoas do nosso povo. Perfeito. É guerra. Armados contra armados. No entanto, disse o soldado, estamos matando as mulheres, as crianças, as mães. Estamos destruindo as casas, os hospitais. Nós não estamos apenas atacando quem nos atacou. Nós estamos destruindo um povo. E os veteranos foram até publicamente repreendidos pelo Ministério da Defesa porque disseram a mesma coisa. Veterano aqui não é o soldado que já está com certa idade, não. Veterano porque já esteve em combate, né? Então você usa essa expressão. Como há os veteranos da ação militar dos Estados Unidos no Afeganistão. Eles ainda estão na ativa, mas já são veteranos. E esses veteranos de Israel disseram a mesmíssima coisa numa carta que teve mais de 200 assinaturas de militares de Israel. Ou seja, há cada vez mais na sociedade israelense contestação à política de Netanyahu, que se tem como motivo público o ataque ao Hamas. Em nenhum momento isso moveu o governo de Israel. O ataque ao Hamas era a consequência natural, mas aquilo que seria anunciado como o motivo da ação. O motivo da ação é a doutrina Smotrich, que diz claramente: não é possível esses dois povos aqui. É um ou outro. E nós temos as armas, temos o poder, temos o Estado. Então não seremos nós que sairemos. Essa é, grosso modo, a doutrina Smotrich, abraçada por Netanyahu. Ele não precisa mencioná-la. Ele está tentando realizá-la. E mais, a presença na Síria para além das colinas de Golã. Não estamos falando das colinas de Golã. Para além das colinas de Golã, essa presença, segundo Israel Katz, também ganha agora ares de definitiva. Uma expansão de fronteira em direção à Síria. O mesmo se dá no Líbano. A Cisjordânia está sendo atacada e há um avanço das colônias. E Smotrich, de novo ele, é um dos organizadores dessa expansão. E Gaza, porque os habitantes de Gaza, eles não são considerados cidadãos. Há muitos árabes com cidadania israelense. São israelenses. Há um partido político, eles votam, são votados. Não têm a plenitude do direito do israelita, inclusive em relação à propriedade de terra. Isso não é feito diretamente pelo Estado, mas por intermédio de uma empresa que, obviamente, em parceria com o Estado, aplica o critério de quem pode adquirir a terra. Mas o povo de Gaza não. Eles são não cidadãos. São cidadãos de onde? De que país? De nenhum. Ah, são cidadãos de Gaza. Estamos vendo o que é Gaza.
É o lugar onde o Netanyahu decide se vai ocupar 30%, 50% ou tudo. O lugar onde o Trump diz, não, nós vamos ficar com Gaza. Ele falou isso, nós ficaremos com Gaza. E aí veio com aquela pataquada, vamos construir isso e aquilo, ou seja, será um local de turismo de gente muito rica. Essa é a ideia do Trump. Israel não tem nada a ver com isso. Netanyahu não é o povo judeu. Netanyahu não é Israel e sua história, e sua formação, e sua cultura, e sua gente, e seus sofrimentos, e a sua condição de vítima por séculos de perseguição. Ele não é isso. Ele é o representante de uma doutrina específica. E o governo Netanyahu também não está dando bola se vai ser um lugar de turismo para bilionários, como quer o Trump. Eles concordam porque, querem o apoio do Trump. Então dizem que maravilhosa ideia. Mas o objetivo do governo Netanyahu não é esse. É arrancar os palestinos de lá. Enquanto isso, nós temos, mundo afora, gente que empacou na conversa de 2 estados. O Hamas não quer 2 estados, o governo de Israel não quer 2 estados. Esse é o mantra que é usado nas crises. Não, a única saída, 2 estados. A China diz isso, a Rússia diz isso, os Estados Unidos dizem isso, o Brasil diz isso. Isso é real. Insistimos, é um trem que passou, foi embora. Mas, e o Reino Unido? Esse documento, Corbyn, 37 parlamentares subscrevem, sustenta que o número de mortes em Gaza ultrapassou não 52 mil, mas 61 mil. E que o Reino Unido desempenhou um papel altamente influente nas operações militares deflagradas no território palestino, incluindo venda de armas, isso já sabíamos, fornecimento de inteligência e o uso de bases da Força Aérea Real, ou seja, da Força Aérea Britânica, em Chipre. Não é um envolvimento por manifestações de simpatia. É um envolvimento direto, militar, é uma cumplicidade, é uma coparticipação. Então, o Reino Unido é corresponsável pelo que está acontecendo na faixa de Gaza. E essa carta faz referências a várias tentativas feitas para estabelecer um inquérito em torno da condução das operações militares britânicas depois da guerra no Iraque. Porque em 2016 houve um inquérito Chilcot que encontrou sérias falhas morais, inclusive, né, dentro do governo britânico, que ignorou advertências de milhões de pessoas comuns sobre sua decisão de ir à guerra. Isso foi com Tony Blair. E nada mudou. Além de termos na figura de Blair, na figura de Starmer, a evidência da degradação do Partido Trabalhista, de sua autodestruição, de sua degradação irreversível. Mas não encerrada, porque há gente como Corbyn que tenta restaurar as coisas. E não só dentro do Partido Trabalhista,
houve apoio ao Corbyn, esses 37 parlamentares, mas no NSP, no Partido Verde, na Aliança Independente, no Sinn Féin, que é irlandês, outras siglas também da Irlanda do Norte, bem como membros da Câmara dos Lordes, que assinaram essa carta. Porque não é algo comum. Não estamos falando de algo corriqueiro, das inúmeras guerras que ocorrem ano depois de ano em várias partes do mundo. Mas de um massacre sistemático e uma ideia de expulsar um povo. Essa cobrança feita, o Starmer vai ajeitar os óculos, vai tentar agradar a todas as partes, mas não vai mudar, a não ser, claro, que isso se torne um problema para ele dentro do parlamento, a ponto de colocar em risco o seu governo. Mas o estrago já foi feito, com bases da Força Aérea Real, com armas e com o uso da inteligência. Tremendamente competente a inteligência britânica. A civil e a militar são tremendamente competentes e participaram desse esforço britânico para a devastação da faixa de Gaza, meu caro Ronald Gimenez.